Boa noite, tudo bem? Muito bem-vindos à nossa live. Dr. Wagner, bem-vindo. Dr. Edgar, tá bem? Mas, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nós vamos conversar hoje. Nós estamos, na verdade, começando uma série de lives aí para poder falar de eleições. Ao longo dos últimos 30 anos, essa foi uma prática que eu tive de trabalhar em eleições, de participar de eleições. E o que eu gostaria de estar conversando com vocês hoje? A respeito da questão de como ganhar uma eleição. Quais são os passos que a gente tem que dar para poder ganhar uma eleição? Primeiro que não é fácil ganhar eleição. Se a gente pegar, por exemplo, nas eleições de 2016, nós tivemos 1 a cada 3 candidatos a prefeito que se elege e 1 a cada 8 candidatos a vereadora que acaba se elegendo. Um desafio grande para que você possa se eleger. Mas eu vou mostrar para você que é possível sim você ter um caminho para que você chegue lá. Provavelmente você conheça alguém que durante o processo eleitoral ele sai candidato achando que vai fazer uma grande votação, achando que vai ser eleito e mais do que eleito, vai fazer uma votação fantástica. E ele tem a certeza, porque é uma pessoa bem relacionada, porque é uma pessoa que tem muitos amigos, muitos conhecidos, é uma pessoa que é muito popular, e ele tem essa convicção, então, que fará uma grande votação. Qual não é a surpresa quando abrem as urnas e ele acaba, primeiro, não se elegendo, e o pior, fazendo uma votação muito pequena, muito ruim. Eu imagino a tristeza de uma pessoa dessa chegando em casa, a família mesmo esperando que ele fosse se eleger muito bem, e ele tendo uma votação muito ruim. Nos amigos, encontrando, indo trabalhar, e quantas pessoas acabam comentando, olha, ele achou que ele estava muito bem, que ele tinha muito prestígio e ele não teve isso. Vocês devem ter conhecido algum candidato na cidade de vocês que passou por isso também, não conhecem? As pessoas criaram uma expectativa de uma grande votação e acabam não se elegendo e fazendo muito poucos votos. Ou até mesmo vocês podem conhecer algum candidato que começa o período eleitoral, que começa a sua campanha, e ele, naquela vontade, naquela determinação de poder ganhar uma eleição, ele acaba fazendo o quê? Ele achando que o dinheiro é que vai resolver a eleição dele, ele começa a pegar dinheiro dele próprio, depois ele pega o dinheiro da família, ele pega o dinheiro de amigos, de vizinhos, ele pega dinheiro às vezes em bancos e até agiotas, achando que exatamente aquilo é que vai fazer a diferença para que ele possa se eleger. E quando abre-se as urnas também, mais uma decepção, porque ele acaba não se elegendo e o pior, fica com uma dívida, fica com problemas inclusive familiares, porque você acaba... Imagina, você pegou dinheiro emprestado da família, você pegou dinheiro emprestado dos amigos, a cobrança, o incômodo que isso representa. E isso acontece em todas as eleições. Pessoas pegam dinheiro, buscam achando que aquilo que vai fazer a diferença e acabam não se elegendo e acabam ficando com uma série de dívidas. Ou mesmo até, você pode conhecer um candidato que durante o processo eleitoral ele se mostra um candidato muito competente, muito falante, uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de se expressar, e do outro lado sai um candidato completamente diferente, um candidato que não tem projeto para a cidade, um candidato que às vezes não tem nenhum passado que justifica que para ele estar pleiteando aquele cargo, mas ele, com a conversa que tem, ele acaba ganhando a eleição. E o pior, acaba arrebentando o município, acaba arrebentando as finanças da cidade. Vocês com certeza conhecem também alguma cidade que tenha passado por isso, tenha passado por um dilúvio de uma administração que arrebenta o município. E na verdade vocês já sabiam, vocês já imaginavam isso. E o pior, aquele candidato que tinha uma condição, que tinha uma possibilidade de poder melhorar a vida das pessoas e da cidade, ele acabou não sendo eleito. Eu também tive uma história muito triste aí durante as minhas caminhadas, as minhas campanhas, que no ano eu tive 8 mandatos, né? Eu fui deputado federal por 5 mandatos, eu fui vice-prefeito de Londrina e tive 2 mandatos de vereador. E eu me lembro que em 2004 eu era deputado federal, eu já estava no 2º mandato de deputado federal, e aí nós acabamos saindo candidatos a prefeito aqui na cidade de Londrina. Lançamos o nosso nome para ser candidato a prefeito da cidade de Londrina.
E naquela campanha, uma campanha que tinham 7 candidatos, uma campanha difícil, uma campanha, até que nós tivemos uma estrutura para poder fazer a campanha, mas uma campanha que foi um desastre em termos de organização, em termos de projeto, em termos de uma estratégia para a eleição. E eu me lembro que um dia, perto da eleição, eu estava chegando em casa, né, eu chegava à tarde da noite durante a campanha, e aí eu chego, minha filha, minha esposa fala, Ana, fala para mim, Alex, a Luísa está chorando no quarto. Eu falei, mas está chorando por quê? Porque na escola estão dizendo que você vai perder a eleição. Na escola, as crianças estão fazendo bullying, né? Hoje elas têm essa palavra bullying, né? Dizendo que você vai perder a eleição. E ela não se conforma com isso. Aí eu tive uma noite muito triste, porque eu fui lá no quarto dela, e ela chorando, e ela falava, pai, você não pode perder a eleição, pai. Você tem que ganhar a eleição. E eu falei, querida, o pai vai perder a eleição. O pai não vai conseguir ganhar essa eleição. Mas não pode, pai, você tem que ganhar essa eleição. E eu falei, querida, na vida da gente, a gente perde e a gente ganha. E nessa eleição, o pai vai perder essa eleição. E ela, coitada, chorando muito, né, porque ela não queria que o pai passasse por aquela dificuldade. E aquilo que estava previsto efetivamente aconteceu. Poucos dias depois tivemos as eleições e quando as urnas foram abertas, eu não só perdi a eleição, mas eu tive uma votação vexatória. Para que vocês tenham ideia, dos candidatos a prefeito, tinham 7, eu fiquei em 6º lugar. E o pior, 5 candidatos a vereador fizeram mais votos do que eu fiz como um candidato a prefeito. Sabe lá o que é isso? Um deputado federal, candidato a prefeito da sua cidade, da cidade que ele mais fazia voto, e ele acaba fazendo menos votos do que 5 candidatos a vereador, e ele sendo candidato a prefeito, foi um desastre total. E aí qual que foi o sentimento que as pessoas tinham, o sentimento das pessoas que faziam política no Paraná? O Alex acabou. O Alex não se elege nunca mais. Se o sujeito é deputado federal e ele faz uma campanha para prefeito da sua cidade, uma cidade onde mais fazia voto, e faz uma votação como essa, ele não se elege dali a 2 anos, que seria o ano de 2006. Mas ali foi um momento muito importante. E eu faço questão, inclusive, eu tenho a linha do tempo da minha trajetória política, que eu começo lá quando eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito até 2018, e ali eu fiz questão de marcar exatamente um dos pontos marcantes, foi exatamente aquela eleição. Porque aquela eleição, na verdade, me levou para um outro patamar na política. Eu saí do mindset, da mentalidade da escassez, para eu ir para o mindset da abundância. Mas o que você quer falar com isso, Alex? Eu vou falar para vocês. Porque até aquele momento, quando eu passei para as eleições de deputado, eu queria, olha, eu quero me eleger, eu quero fazer o voto para me eleger, para simplesmente ser eleito. E ali naquele momento, com aquela derrota terrível que eu tive, e aí às vezes vem uma informação importante, né? Que você aprende mais na derrota do que na vitória. Quando você vence, quando você ganha, você acha que está tudo certo, que está tudo bem, e você não avalia, não reflete aquilo que aconteceu. Mas quando você tem uma derrota, e ainda mais uma derrota fragorosa, você efetivamente ou você muda ou você acaba. E foi daí que eu fiz uma grande mudança na minha vida política. Eu fiz uma grande mudança na minha equipe e eu vi mais do que isso, a importância de se ter conhecimento, de se ter mentores, de ter pessoas que possam profissionalmente te ajudar a mudar aquilo que estava acontecendo. Então eu saí daquele momento em que muitas pessoas, que o meio político dizia que você vai perder a eleição, que o Alex não tem futuro novamente, não vai ganhar a próxima eleição, e eu saí para o maior crescimento de todos os tempos. Para que vocês tenham ideia, eu ao longo de toda a minha carreira eu sempre tive mais votos. Eu fiz 74 mil votos como deputado federal
e depois fui a 76 mil votos na outra. E aí depois eu passei a 111, a 140 e tantos mil votos, é quase 190 mil votos na última eleição que eu disputei de deputado federal. E aí eu comecei a avaliar o que faz com que o candidato perca uma eleição ou que o candidato ganhe uma eleição. Quais são os fatores, quais são as questões que levam um candidato, às vezes o mais preparado, às vezes com melhores condições, mas ele acaba perdendo a eleição. O que falta? O que leva um candidato para ganhar e o que leva um candidato a perder uma eleição? E aí, juntamente com uma equipe que me acompanha há muitos anos, porque nós acabamos trabalhando não só nas minhas eleições, eu tive 8 eleições, na verdade, durante 30 anos eu tive 8 eleições seguidas, eu tive 8 mandatos seguidos, mas nós tivemos a oportunidade, e aí eu perdi algumas, né, que perdi de prefeito, perdi de deputado, perdi de senador agora em 2018, mas nós tivemos a oportunidade de fazer o quê? De avaliar o que leva, então, a perda ou o ganho de uma eleição. E foi aí que nós vimos que uma palavra era fundamental, que era o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento da vida pública, se você não tiver o conhecimento da política, se você não tiver o conhecimento da estratégia, se você não tiver o conhecimento de um planejamento, você não chega lá. Às vezes até chega, mas você não se pereniza, você não tem a sustentabilidade do mandato. E foi daí que nós tivemos, então, a oportunidade de poder, através desse método que nós passamos a usar, para que a gente pudesse, então, ter vitórias, levar os nossos companheiros à vitória e fazer com que a gente pudesse crescer cada vez mais. Eu deixei de ter a ideia de simplesmente buscar ser eleito. Eu nunca falava, ser eleito já era natural. O que a gente dizia era o seguinte: quantos votos nós vamos fazer na próxima eleição? Quantos votos? Que lugar que nós vamos ser no Paraná? Nós vamos ser o quê? O quinto, segundo, oitavo? Mais votado no Estado. E nós chegamos, inclusive, em 2014. A meta nossa era ser o deputado federal mais votado do Paraná. E quase fomos. Ficamos em segundo deputado federal mais votado no Estado. Mostrando que existem caminhos para que você possa efetivamente ter esse sucesso. Existem caminhos para que você possa chegar lá. E na vida da gente, tudo tem um método. Se você pegar, por exemplo, para você passar no vestibular, se você fizer cursinho, eles te dão um método para que você possa passar no vestibular. Se você for fazer um curso de oratória, existe um método para você aprender a fazer um curso de oratória. Se você for, por exemplo, passar no curso da OAB, se você for fazer um curso na OAB, existe um método para que te leve a você passar no curso da OAB. Existe também para política. Eu tenho visto vários cursos, eu tenho acompanhado vários lançamentos que têm sido feitos, muito bons, inclusive alguns bons. Mas sabe qual que eu sinto a diferença daquilo que as pessoas falam, daquilo que nós fazemos? É que eu vivi. Eu sei o que é perder uma eleição, eu sei o que é ganhar uma eleição, eu sei da dificuldade de você chegar no meio de uma eleição e não ter dinheiro para poder pagar cabo eleitoral, que vai vencer no final de semana, e você fica desesperado para poder arrumar recursos para isso. Eu sei que a dificuldade que é você estar indo para um comício, uma reunião, às vezes um programa de televisão, e alguém te traz uma pesquisa dizendo que você caiu nessa pesquisa. E você, mesmo assim, você tem que ter uma postura e você não pode transparecer isso para as pessoas. Então isso é diferente. Quem viveu e quem já foi candidato, nós temos várias pessoas aqui, inclusive, dizendo que já foram candidatos, que são ou têm mandatos, já disputaram mandatos. Você sabe o que eu estou falando, porque nós já vivemos isso. Aquelas pessoas que falam em tese, olha, fazendo isso, fazendo aquilo, são importantes também, mas não têm o sentimento que nós temos para quem passa efetivamente pela eleição. Mas então, Alex, se você tem um caminho, se você tem... Quais seriam os passos, então, para que um candidato possa ganhar uma eleição? E aí eu quero agradecer muito, né, aquelas pessoas que trabalharam durante muitos anos. Para que vocês tenham ideia, eu disputei as 12 eleições, 8 ganhei, perdi umas 4, mas eu ajudei centenas de eleições no Paraná, de candidatos a prefeitos, de candidatos a vereadores. Então nós tivemos a condição muito próxima de uma quantidade grande de candidatos, olhando, dando ideias, dando sugestões, mostrando caminhos para essas pessoas.
E foi por isso que depois de muita análise, depois de muito estudo, de muitos cursos que eu fiz, não só no Paraná, no Brasil, mas também internacionais, inclusive, é que nós criamos então um método para levar você à vitória no dia. Opa, que dia vai ser? Vai ser no dia 4? Olha, eu estava achando que não ia mudar a eleição, agora já estou achando que pode, inclusive, mudar essa eleição aí para o dia 15 de novembro, né, que estamos falando aqui, o Senado aprovou. Pode ser que haja essa mudança sim. Os ventos de Brasília começam a mudar. Tenho ouvido lá conversas que é possível que na semana que vem nós tenhamos então a mudança do dia da eleição. Mas quais seriam os passos então para que o candidato possa chegar lá? O primeiro passo, na minha visão, é o seguinte: toque o coração do eleitor. As pessoas, gente, não votam pela razão, as pessoas votam pelo coração. Quando as pessoas fazem uma opção de um candidato, quando fazem uma opção de uma compra, inclusive, as pessoas compram uma experiência, elas compram tudo aquilo que está internalizado na pessoa. E isso se dá na emoção. O candidato tem que tocar o coração da pessoa para que essa pessoa possa acreditar naquilo que ele está falando, naquilo que ele está propondo, naquilo que ele está querendo fazer de bom para a cidade. E aí, sem dúvida alguma, o candidato ele tem que ter uma visão. O líder é aquele que tem uma visão e faz com que as pessoas possam seguir aquela visão. Ele tem que ter a capacidade de poder mostrar aonde aquelas pessoas vão chegar se acreditarem naquele projeto, se acreditarem naquele sonho que ele está passando. E essa é uma capacidade muito importante do líder, porque às vezes o líder vê aonde as pessoas não estão vendo. Ele vê atrás das montanhas, ele vê à frente daquilo que as pessoas normalmente veem. Mas é esse líder que tem que inspirar as pessoas para fazer com que eles acreditem, então, que ele vai chegar lá. E isso vai se dar não no campo da razão, mas vai se dar, acima de tudo, no campo da emoção. O segundo passo que eu vejo que tem um papel fundamental, gente, para que você possa ganhar uma eleição é o planejamento. Gente, tem um ditado que diz o seguinte, que o planejamento é a ponte que une o sonho à realidade. Não existe trabalho que você faça se você não planejar antes. Pode até existir, pode até às vezes dar certo, mas se você tiver a capacidade de planejar aquilo que você quer, de planejar os passos que você vai dar, se você tiver a clareza daquilo que você pretende, a tua condição de você chegar lá é muito maior. E aí no planejamento você deve saber o seguinte, primeiro, qual a missão? Para que você quer ser prefeito? Para que você quer ser vereador? Não é ganhar por ganhar. Você tem que ter algo maior para que você possa ser eleito. Algo maior para que você diga que vale a pena as pessoas votarem em você por aquilo que você quer transformar, por aquilo que você quer fazer. Então você ter a missão é de fundamental importância. Outra questão fundamental é a visão. O que você pretende nos próximos anos, não só nesse mandato, mas o que você pretende na vida pública, onde você quer chegar, onde você almeja chegar enquanto estiver na vida pública. Porque isso vai fazer com que aconteça, sabe o quê? Com que você possa passar pelos problemas que existem durante uma campanha, mas como você tem um objetivo lá na frente, você vai perseverar e você vai chegar lá. Nós temos que, durante um planejamento estratégico, nós temos que avaliar o quê? Quais são as suas fraquezas? Quais são as questões internas que é da sua equipe, sua, as dificuldades que você tem e que você precisa fazer ações para poder ou diminuir essas fraquezas ou até mesmo potencializá-las. Então é importante que você avalie, né, isso é um método chamado SWOT, que você avalie então as fraquezas, avalia quais são as suas fortalezas, né, aquilo que você é bom, aquilo que você tem de positivo para poder levar, para poder mostrar, que você possa avaliar as ameaças que tem no mandato, na campanha, por exemplo. Ameaças que são, por exemplo, se você é candidato a vereador em um determinado bairro, e se sair uma outra pessoa, uma outra liderança desse mesmo bairro, isso pode ser uma ameaça para você. Mas ele pode ser uma oportunidade também, porque se esse candidato acaba não saindo, e mais do que isso, ele vem e te apoia, isso deixa de ser uma ameaça e vira uma oportunidade para você. Então, quando você tem, então, as
fraquezas, as fortalezas, as ameaças e também as oportunidades, você começa então a avaliar e, mais do que isso, fazer as ações para que você possa implementar durante a pré-campanha e durante a própria campanha. Você deve planejar, inclusive, até o dia da eleição. Nós fazíamos, inclusive, com a nossa equipe, a gente planejava todos os dias que nós íamos fazer, na última semana onde é que nós vamos estar, quais são as cidades que nós vamos priorizar, baseado no nosso planejamento, para que a gente pudesse ter, então, aproveitar o maior tempo possível para visitar mais gente, para poder ter impacto na tentativa de fazer mais votos. Então o planejamento é fundamental. Planeje a sua campanha, sente com a sua equipe, troque ideias, procure avaliar essas questões para que você possa fazer uma campanha que seja muito mais organizada, uma campanha que seja muito melhor e uma campanha que vai ser mais fácil, inclusive, para você chegar lá, para você ganhar uma eleição. O outro passo importante é a questão da comunicação. E a comunicação, né, tem um professor, e está aí o Marcelino, que está na live também, ele é da área da comunicação, diz que a comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que as pessoas entendem. Às vezes você tem um vocabulário, você tem uma fala que as pessoas na ponta não entendem o que você está falando. Você fala de um projeto, você fala de um sonho que você quer para a cidade, mas as pessoas não entendem a maneira como você fala, aquilo que você fala. Então tem que ser simples, tem que ser direto, porque quem vai te ouvir é desde o doutor, né, que tem pós-doutorado, inclusive, formado, mestrado, doutorado e pós-doutorado, como uma pessoa simples do bairro, aquela pessoa que também precisa receber a sua mensagem. Então é importante que você tenha uma comunicação eficaz, que essa comunicação possa chegar às pessoas. É importante também que você tenha toda uma comunicação, seja nas mídias, né, tradicionais, que são rádio, TV. Né, hoje nós temos muitas cidades com rádios comunitárias, e às vezes as pessoas não dão atenção a essas rádios comunitárias. Às vezes tem mais audiência até do que outros meios de comunicação. Então procure fazer, mas eu não tenho dinheiro para fazer um programa bem feito, um programa muito caro, não precisa. Mas faça um programa que toque as pessoas. Faça um programa que possa ser. Mesmo se você tiver 30 segundos, se você for candidato a vereador, procure passar uma mensagem diferente, procure sair da vala comum do que todos os outros estão fazendo. Porque daí o eleitor vai te perceber, o eleitor vai avaliar aquilo que você está fazendo. Uma outra questão fundamental, né, quer dizer, fora as mídias tradicionais, são rádio, televisão, jornais, panfletos, né? Quer dizer, quando é que nós vamos parar de ter os santinhos? Né? Eu acho que um dia nós vamos ter, mas por enquanto vai ter santinho, vai ter papel na rua, vai ter exatamente, as pessoas vão estar, apesar do celular, do WhatsApp, mas nós vamos ter ainda o papel. E procure fazer um trabalho diferente, faça um material diferente, um material que seja diferente, que seja diferenciado, para que você saia daquela quantidade enorme de candidatos. E nessas eleições agora de 2020, nós vamos ter a maior quantidade da história de candidatos, não tenho a menor dúvida. Principalmente porque nós não temos mais as coligações proporcionais. Então, nós vamos ter candidatos a prefeitos, até porque muitos partidos estão lançando candidatos a prefeitos para poder ter uma quantidade de candidatos, e todos os partidos têm que ter chapa, porque senão não vai eleger ninguém. Ou o partido lança uma chapa, se não completa pelo menos uma boa quantidade de candidatos, ou então vai acabar não elegendo ninguém nessa chapa. E outra questão, gente, que eu vejo na questão da comunicação é com relação ao storytelling, que é contação de histórias. O líder tem que contar histórias. Na verdade, a história faz parte da humanidade. Se a gente pegar na época das cavernas, por exemplo, como é que as pessoas contavam histórias? Eles contavam histórias fazendo o quê? Escrevendo, pintando nas paredes, mostrando como é que se caçava, como é que podia buscar aquele bicho para poder matar, para poder trazer para aquele bando que ali estava.
Ao longo da história, as pessoas contam histórias. Era a maneira de se passar valores, era a maneira de se passar costumes, era a maneira de poder educar as pessoas naquele momento, era exatamente através da contação de histórias. E contar histórias é muito impactante para cada um de nós. Experimente numa reunião onde você estiver com um grupo de pessoas, você está falando de determinado assunto e fala, gente, eu queria contar uma história para vocês. Naturalmente, as pessoas vão acabar olhando, vão prestando atenção, porque você vai contar uma história. Porque todos nós, na nossa infância, nossos pais, nossos avós, tias, contavam histórias e isso é muito enriquecedor para cada um de nós. Conte a sua história. Conte o porquê que você quer. Tenha narrativas que possam fazer com que as pessoas consigam levar para as outras pessoas, que as pessoas possam conseguir entender aquela mensagem. Às vezes, através de uma história, e você não precisa ter gráfico, você não precisa ter dados, mas você contando uma história, você consegue fazer com que as pessoas tenham uma capacidade de entender, de poder se identificar com aquela história. E isso é provado cientificamente, quando você conta uma história, os neurônios, né, se conectam quando você tem a capacidade de contar uma história e você cria uma sinergia muito grande com aquela pessoa que está ouvindo. Então, contar a história é muito importante. E outra qualidade que eu acho que o líder tem que ter é saber ouvir. Muitas vezes, né, e eu que durante 30 anos, né, os políticos gostam muito de falar, gostam muito de falar daquilo que querem fazer, dos seus projetos, mas é fundamental a importância que você ouça as pessoas. Se você é candidato a prefeito, ouça os seus candidatos a vereadores. Se você é candidato a vereador, ouça as lideranças, e você, candidato a prefeito também. Você vai numa reunião, às vezes a pessoa vai dar uma ideia interessante. Às vezes a pessoa fala, olha, tem um comentário aqui dizendo que esse seu projeto, não sei o que, é importante você ouvir as pessoas. Então tenha essa capacidade de aprender a ouvir. Ouça atentamente, porque isso vai fazer uma grande diferença para que as pessoas se sintam abrigadas, as pessoas se sintam compreendidas quando você simplesmente ouve aquilo que as pessoas querem te passar, aquilo que as pessoas querem fazer. Então esse é um papel fundamental que nós temos que ter na nossa comunicação. É falar, mas também ouvir. O quarto ponto, gente, e esse é um ponto fundamental para a gente poder ter sucesso na vida pública, para a gente poder ganhar a eleição, chama-se gente. E é óbvio, gente quem que é? Gente que vota na gente. Gente que trabalha para que a gente possa fazer votos. Então, você tratar bem gente, você entender as pessoas, isso você tem uma condição muito, mas muito boa para que você tenha condição de ter sucesso. E quando a gente fala de gente, a gente fala, gente, eu enquanto candidato, né, algumas ações que você pode fazer que são muito significativas é você, por exemplo, chamar as pessoas pelo nome. Qual que é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir? É o seu nome. E ainda mais, quando você estiver num espaço grande e se você tiver a capacidade de poder identificar alguma pessoa nesse local e você chamar uma pessoa pelo nome, você não imagina o impacto que isso dá nessa pessoa, por ter sido valorizada, por ter sido lembrada, mas as pessoas que estão no seu entorno também fazem com que se sintam valorizados por aquela presença, por aquela citação que você fez. Então, nomes. Existem técnicas para você guardar nomes. Procure buscar caminhos para que você saiba, para que você decore, para que você consiga lembrar do nome das pessoas. Isso pode fazer você perder votos ou você ganhar votos simplesmente citando o nome das pessoas. Uma outra questão importante também é você hoje tem uma campanha, você hoje manda WhatsApp, você manda e-mail, você mesmo uma live aqui, você está falando com muita gente. Mas você tem que personalizar. As pessoas querem a sua individualidade, as pessoas não querem a mesma mensagem que você manda para todo mundo, você mandar
Você tem que fazer com que a pessoa sinta que aquela mensagem que você mandou foi exclusiva para ela. Para vocês terem ideia, né, ao longo dos anos, desde que eu era vereador, eu fazia um informativo que era uma página, era uma folha. Era uma folha. E nessa folha eu chamava Jornalex. E nesse Jornalex, o que ele tinha de interessante? É que ele era personalizado. Nós fazíamos, naquela época nem tinha isso, era difícil achar que era impressora laser, né? Isso, imagina, da década de 90. E nós tínhamos então, fazíamos com impressora laser e nós fazíamos personalizado. Prezada Silvinha Jorge, que está entrando aqui agora. Sabe, Silvinha, essa semana nós fizemos esse projeto, essa semana nós fizemos aquilo. Sabe, Silvinha, agora nós vamos fazer uma audiência com não sei quem. O fato de você colocar o nome da pessoa várias vezes naquele texto fazia com que as pessoas elas acabavam lendo para poder achar, inclusive, seus nomes dentro daquele espaço. Então, o fato de você personalizar, o fato de você fazer de uma forma exclusiva, isso é muito importante. E na campanha você pode fazer isso também. Faça isso na sua campanha. Faça, você vai mandar o WhatsApp, você vai mandar uma linha de transmissão, não faça individual. Se você é candidato a vereador, você não precisa ter grandes votações. Você vai ter que ter uma votação que possa te eleger. E essa votação você pode identificar e você pode mandar e deve mandar personalizado para os seus eleitores, para aquelas pessoas que estão junto com você. Então tenha sempre essa visão. Faça com que as pessoas vejam que para ela você dá uma atenção diferenciada. Tem uma outra questão também que eu julgo muito importante, que é a questão de você ser solidário com a pessoa na dificuldade. Tem um ex-prefeito de Nova York chamado Rudolph Giuliani. E ele tem uma frase, uma vez eu assisti uma palestra dele, e aquilo me tocou profundamente. Que ele dizia o seguinte: olha, o casamento é opcional, o velório é obrigatório. Olha, essa é uma dica de $1 milhão. Presta atenção. O casamento é opcional, o velório é obrigatório. Mas o que ele quis dizer com isso, Alex? Qual que é a ideia de dizer exatamente essa questão? Porque nós temos que ser solidários, gente. É na dificuldade. Quando a pessoa está bem, quando a pessoa chega no cargo, quando se elege, está um monte de gente em cima dela para poder paparicar, para parabenizar, para poder... Quando a pessoa toma posse, está todo mundo junto com ela. Mas dê atenção para aquela pessoa que está saindo, aquela pessoa que perdeu a eleição, aquela pessoa que teve um problema familiar, inclusive. É nas dificuldades que as pessoas vão lembrar de você. Na hora boa, quando está todo mundo, quando é festa, quando é um casamento, quando é todo mundo vai estar ali. Mas é na dificuldade que você vai ver quem são aquelas pessoas que se importam com você. E esse gesto pode fazer a diferença para que você possa ter um compromisso maior por parte das pessoas, um reconhecimento por parte daquelas pessoas. E na vida, gente, a vida é uma roda gigante. Às vezes você está por baixo e às vezes está por cima. Né? Muitas vezes as pessoas estão lá em cima e acham que nunca vão cair, que nunca vão sair. E vão sair, você não tenha dúvida. Então, sempre procure ter respeito pelas pessoas, sempre procure reconhecer as pessoas, sempre procure valorizar as pessoas que estão com as dificuldades, porque isso, sem dúvida, vai fazer com que você possa ter, então, esse reconhecimento por parte dessas pessoas. E falando em gente também, aí nós temos a questão que é da equipe. E a equipe é fundamental, a gente interno, quer dizer, as pessoas que estão com você. Gente, tenha sempre pessoas de qualidade ao seu lado. Amigos, companheiros são importantes, mas quem vai estar junto com você na campanha tem que ser gente competente, gente profissional. Às vezes a gente fala, não, mas esse cara aqui, meu primo, meu sobrinho, ele entende muito de mídias sociais. Às vezes pode até entender mesmo. Mas procure ver gente que efetivamente tenha condição
profissional para poder te atender. Isso faz toda a diferença na campanha. A campanha hoje é muito curta. A campanha hoje não é mais como era antigamente, que duravam meses. A campanha hoje, nós estamos na pré-campanha, mas a partir da convenção, 45 dias vai ser de campanha, é muito rápido. Se você não tiver trabalhado, se você não tiver planejado, se você não tiver tudo pronto para você poder lançar a candidatura, você vai ter muitos problemas para poder ter sucesso na sua caminhada. Então, tenha gente profissionais, tenha pessoas que possam efetivamente te ajudar a você chegar lá. Outra questão importante também é com relação a fora da tua equipe, são as lideranças que vão estar junto com você. Quem são as pessoas, os eleitores? Como é que você dá atenção para as pessoas? Como é que você identifica, por exemplo, os segmentos que estão junto com você? Por exemplo, uma coisa que nós fazemos lá ao longo das nossas campanhas é criar uma sala de situação, muita gente chama de War Room, é o quarto de guerra, quer dizer, o comando estratégico da campanha. Isso foi feito na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né, quando o Hitler ele se reunia com os generais para poder avaliar como é que estava, e um general falava, olha, nós precisamos atacar mais lá, eu preciso de mais exército, eu preciso de mais... E aí é o seguinte, só que cada um ficava falando, e aí depois eles criaram uma sala de situação, uma sala, no caso ali da guerra, para poder avaliar através de um globo que estava ali, do mapa, para poder avaliar se iria mais exército para um lado ou para o outro. E a eleição é uma guerra também. Você tem que estar preparado para isso. E se você tiver uma sala de situação, onde você possa colocar, e eu me lembro das minhas campanhas, por exemplo, quando a gente tinha metas para cada uma das regiões, para cada cidade nós tínhamos meta de votos, se fosse bem a eleição, se fosse mais ou menos, ou se fosse um sucesso, ou se fosse um fracasso, quantos votos nós faríamos. E nós tínhamos que ter votos, mesmo que tivesse sido fracasso em todas as cidades, nós tínhamos que ter o mínimo para poder ser eleitos na eleição. Então isso é fundamental que você tenha essa avaliação de como é que está. E não adianta estar na cabeça isso, não adianta estar... Coloque isso na parede, coloque isso para que você possa visualizar, você vai entrar e você rapidamente vai poder ter uma visão de como é que está. Saiba os bairros que você vai ter voto, mas vai fazer voto por quê? Não, porque você tem lideranças que estão lá, você tem pessoas que te conhecem e essas pessoas vão ter. Mas vão ter quantos votos? Você precisa começar a mensurar isso. Ter uma base de, olha, ali tem 2 famílias que vão te dar 12 votos, 15 votos, para que você possa somar para tentar ver o seguinte, com que isso que eu tenho é o suficiente para me eleger? Ou eu preciso buscar mais algum apoio para poder aumentar essa possibilidade da minha eleição? Então, a sala de situação é fundamental para que você possa ter uma condição melhor para poder avaliar a tua eleição. Coloca as lideranças, se essa liderança está com você ou não, você é candidato a prefeito, quais são as principais cidades, as principais lideranças da cidade? Olha, você tem Rotary, você tem Lions, você tem maçonaria, você tem clube de serviço, outros clubes de serviço, você tem os bairros, tem os presidentes de bairros, você tem sindicatos, enumere, elenque todos eles e veja, esse aqui está comigo ou não? Não, esse não está, mas esse está com o adversário, ok, está vermelho. Esse está, sabemos como é que está. Ora, é uma pessoa que tem que ser abordada, tem que ir atrás dele para poder saber se essa pessoa não pode ficar conosco na campanha. Então é fundamental então que você possa fazer essa avaliação e que você tenha nesse espaço a condição de poder avaliar de como é que está indo a sua campanha. E também, quinto e último passo para que você possa chegar a uma eleição vitoriosa é o candidato em alta performance. Como é que esse candidato deve se portar? Como é que esse candidato deve ter para que ele possa chegar à vitória? E é fundamental ele ter a condição de poder transparecer para as pessoas que ele tem condição e que ele vai ganhar a eleição. E aí eu vejo alguns pontos que são fundamentais para que esse candidato seja um candidato de alta performance. A primeira questão é o propósito. Eu não acredito, eu já falei há pouco, se o candidato não tiver propósito na vida dele, se não tiver propósito na vida pública, de você poder trabalhar, de você querer atingir as metas, as melhorias para a vida das pessoas, eu não acredito num candidato como esse. Eu acredito que a gente tem que ter um propósito maior, a gente tem que ter uma condição, uma vontade de servir a comunidade. Não é ganhar a eleição por ganhar a eleição. Não é o mandato pelo mandato.
Esse mandato tem que estar a serviço de algo mais nobre, de algo que efetivamente repercuta e vire melhorias para as pessoas. É servir a população. Esse é o propósito que nós temos que ter na vida pública e devemos ter também nas próprias eleições. Eu tenho um amigo, um ex-prefeito da cidade de Apucarana, o Divino que o conhece também, que é o Padre Walter, e ele dizia o seguinte, que não há nada mais gratificante do que você transformar o sonho das pessoas, principalmente um sonho coletivo. E é na vida pública que você tem essa condição de poder transformar o sonho das pessoas. E é por isso que a política é tão estimulante, é tão gostosa, porque você tem, se você fizer ela com ética, com dedicação, com vontade, você tem a capacidade de poder mudar a vida das pessoas e transformar os sonhos que as pessoas têm em realidade. Outra questão fundamental que eu vejo no candidato em alta performance é o cara ser focado. Você tem que ter foco, você tem que ter a clareza daquilo que é efetivamente importante, porque senão você fica com uma enormidade de coisas e você acaba não focando naquilo que é prioritário, naquilo que vai te dar resultado. Tem uma tese, inclusive, que é o teorema de Pareto, que ele diz o seguinte, 20% do esforço que você faz, você acaba tendo 80% de resultado. Ora, identifique o que são esses 20% para que você possa, efetivamente, com aquele esforço, atingir o maior resultado possível. E para isso você tem que ter foco. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa dizendo que tem 30 metas, 50 metas, quando ele fala numa campanha, aquilo é para não fazer nada, porque você não tem essa capacidade. Tenha poucas metas, tenha poucos objetivos, mas vá em busca de resolver, de transformar aquilo que você pretende. E você vai ter uma condição muito mais eficaz para poder atender e atingir aqueles seus objetivos. Uma outra condição fundamental também que o candidato tem que ter é a determinação, porque eleição não é fácil. A vida pública não é fácil. Muitas vezes as pessoas acham que você ter mandatos, e eu tive 8, né? Fiquei 30 anos sem sair do mandato, que é só uma vida que, olha, a vida é fácil, não é fácil. É estimulante, é fantástico, é instigante, mas não é fácil. Não é fácil para a família, não é fácil para os amigos, não é fácil pelas dificuldades que tem. E aí você tem que ter determinação. E você tem que fazer aquilo para você poder atingir aquele objetivo. Você tem que acordar de manhã à tarde, trabalhar de manhã à tarde à noite, para que você possa atingir aquilo que você quer. E a pessoa tem que ter determinação, tem que ter vontade, tem que ter garra. Eu me lembro, e eu conto essa história, na minha primeira eleição de vereador. Eu era muito jovem, ainda 20 e poucos anos de idade, quando eu tinha sido presidente do Centro Acadêmico de Direito, da UEL, Universidade Estadual de Londrina, saí candidato a vereador, e aí um amigo da minha família, um ex-deputado federal, que era o Dr. Mário Stan, ele disse que ia me ajudar. E ele falou, olha, vamos sair no domingo de manhã. Ok, eu falei, tá bom, domingo de manhã nós vamos sair para visitar umas famílias. E eu acordei domingo de manhã e estava uma chuva torrencial, uma chuva muito forte. Eu falei, puxa vida, doutor Mário não vai querer sair num dia domingo com uma chuva dessas, visitando famílias para poder pedir apoio para mim. E eu fiquei lá na cama, enrolando. Daí a pouco ele liga, fala, estou te esperando aqui. Eu falo, doutor, mas nessa chuva, qual o problema? Nós vamos, tem guarda-chuva aqui, nós vamos embora. Então isso foi uma lição que eu tive. O candidato ele tem que ter determinação. Não é porque está chovendo, não é porque está frio, não é porque está... Você tem que estar exatamente indo ao encontro das pessoas, conversando com as pessoas, para que você possa atingir o seu objetivo, para que você possa passar a sua mensagem e para que você possa ter um futuro na sua vida pública. Então, e um outro ponto que eu vejo que é fundamental, gente, para que você tenha sucesso na vida pública, que você ganhe uma lição, é o autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas querem conhecer os outros, mas não conhecem a si próprio. O que te abala? Por exemplo, você participando de um debate, e aí um candidato, ou o próprio adversário, ou então o próprio repórter te faz uma pergunta e você perde o eixo naquilo lá. Você acaba falando besteira, você acaba às vezes xingando, quando não sai para porrada. E já vimos isso
acontecendo, do sujeito perder completamente a classe e sair para brigar com o adversário, com alguém assim. Então é fundamental que você tenha a capacidade de se conhecer, de saber o que é que te move, o que são as emoções e como é que você consegue controlar essas emoções. E eu, ao longo da vida, né, eu tenho uma prática que eu acho que me ajudou muito, né, e eu recomendo efetivamente para você, que é a prática da meditação, por exemplo. É a capacidade de você ter, de você limpar a sua mente, de você ficar tranquilo, e isso faz com que você diminua a adrenalina, isso faz com que você tenha menos impulsos, que você não acabe respondendo na hora uma pessoa que te falou uma determinada coisa. Então a meditação é uma prática que eu vejo como muito legal, que faz com que você olhe para dentro, né, que você conheça a si mesmo. E outra questão que eu vejo que me interessa muito, né, que eu tenho uma prática que é muito legal também, e eu sugiro isso para os meus filhos, eu sugiro isso para os meus colaboradores, para as pessoas que estão, que eu li até num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Harvard é a universidade mais famosa do mundo, né? E tem um curso lá que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é muito legal, porque uma das coisas que eles falam em meditação também, mas falam de uma coisa que é muito legal, que eu faço, que é muito interessante. É você avaliar, quando você chega no final do dia, ou você mesmo na campanha, procure lembrar de uma coisa boa que aconteceu. Eu faço 3 coisas, né? 3 coisas boas que aconteceram. Naquele dia, no final de semana eu vejo 3 coisas que aconteceram boas naquela semana, e no mês eu também lembro de 3 coisas boas que aconteceram no mês. Porque quando você faz isso, você faz com que a tua mente, o teu entusiasmo, a tua vontade, a tua garra, possa continuar fazendo com que você se estimule. Os grandes atletas, os grandes lutadores, os grandes tenistas, os nadadores, eles têm um foco, eles fazem uma imagem mental daquilo que eles querem, daquilo que eles sonham, daquela prova perfeita, por exemplo. Quando você pega um nadador, ele consegue fazer com que a prova perfeita é aquela que ele vai, ele mentaliza, ele colocando a roupa, ele pulando na piscina, ele dando as braçadas, fazendo aquele tempo perfeito. E ele faz isso na piscina diariamente, mas ele também faz mentalmente, porque se a pessoa não tiver a visão de que vai fazer aquilo na mente, porque se você acreditar que você vai ganhar, você ganha. Se você acreditar que não vai ganhar, você não vai ganhar. Então a mente tem que estar muito afinada com aquilo que você pretende. Então imagine você sendo eleito, imagine você na posse, as pessoas te chamando para que você receba então o diploma de vereador e de prefeito. E tenha isso todos os dias. Pense você chegando lá, você conseguindo chegar nessa vitória. Porque isso vai fazer com que você não desista do meio da caminhada, porque com todos os problemas que tem, você tem aquele objetivo e vai fazer com que você possa perseverar e possa chegar lá. Então são esses, gente, os passos que eu acredito que se você seguir, se você tiver a competência de poder trabalhar, você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir chegar à vitória. Mas será, Alex? Você fica falando aí, tá bom, você teve 8 mandatos, você venceu várias eleições, mas será que funciona isso mesmo? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Tá aqui ó, o deputado Wilson Santiago entrando aqui também, né? Eu vou contar que isso aconteceu com a minha filha. Aquela menina que eu contava a história que chorou naquele dia, né, porque eu ia perder a eleição. Na eleição agora de 2018, ela acabou saindo candidata a deputada federal, com 22 anos, sem ter participado de nenhuma eleição. E ela, usando o nosso método, usando a nossa mentoria, usando os nossos conhecimentos, uma equipe competente, ela conseguiu não só ser eleita deputada federal, mas é a deputada hoje mais jovem do Brasil. Dos 513 deputados do Brasil, ela é a deputada mais jovem do Brasil, seguindo exatamente esses passos que nos fizeram chegar lá que ela conseguiu chegar. E aí as pessoas me perguntam, mas Alex, vale a pena a dedicação, vale a pena o trabalho, o esforço, que tem que ter muito trabalho mesmo?
eu queria dizer para você o seguinte, que vale muito a pena. Quando você tem essa vontade, quando você tem essa capacidade, quando você pode estar na vida pública e consegue ajudar a transformar o sonho das pessoas em realidade. E eu espero, gente, que eu possa, no ano que vem, quando for lá por janeiro, fevereiro, por exemplo, eu possa encontrar vocês e vocês possam dizer o seguinte: Alex, você sabe que eu ouvi aquela live que você fez lá e eu segui aqueles passos e hoje eu sou vereador da minha cidade, hoje eu sou prefeito da minha cidade e eu estou ajudando a transformar o sonho das pessoas em realidade. Eu quero agradecer muito a tua audiência, agradecer muito as pessoas que estão nos acompanhando aqui, dar um abraço para o Cristiano aqui também, todas as pessoas que estão, Rafael, agradecer a gentileza de vocês estarem junto conosco. E eu quero, nos próximos dias, vir trazendo cada um desses passos, trazendo outros assuntos, para que a gente possa fazer com que você tenha a capacidade de poder entender melhor como é que está a política, entender melhor esse espaço, entender melhor de que caminhos você pode fazer para que você tenha sucesso, para que você possa, com ética, com dedicação, com garra e com vontade, ajudar a viabilizar uma vida melhor. Não existe sociedade se não tiver política. Não existe se você não tiver candidatos. Não existe se você não tiver prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Isso é, no mundo inteiro é dessa maneira. E é dessa maneira. E quanto mais nós tivermos gente com capacidade, com ética, com vontade, com dedicação, é que nós vamos fazer a política com P maiúsculo. A política que transforme a vida das pessoas. Por isso, gente, eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer muito a gentileza de cada um de vocês. E amanhã a gente volta com mais um assunto, para que a gente possa estar trocando ideias com vocês e levando para que vocês consigam chegar lá, para que vocês possam ter sucesso na eleição, para que vocês possam ter uma condição melhor, cheguem à vitória. Que essa vitória não seja apenas a sua vitória individual, mas que ela possa ser a vitória da sua cidade, a vitória do seu povo. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a todos. E vamos juntos. Uma vitória. A vitória da nossa terra e a vitória com a nossa gente. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, pessoal.